Aleluia. Feche os seus olhos. Você que já está acomodado. Contempla a presença de Deus nesse momento. Você consegue visualizar aquilo que aconteceu? O som da trombeta sendo chamado e você simplesmente dizendo: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou indo para parte do teu exército. Eu faço parte desse exército. Contempla a presença de Deus te dirigindo nos seus caminhos, dirigindo os próximos passos, forjando em você um guerreiro do exército dele. Você consegue contemplar isso? Você é um guerreiro do exército do Senhor. Você é um guerreiro desse exército. E hoje você ouviu a trombeta. Que delícia ser escolhido. Que bom que você ouviu essa trombeta. Isso significa que você foi escolhido. E hoje nós dizemos: Senhor, eis-nos aqui. Você pode dizer isso? Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que tempo precioso, né, irmãos? E daí eu falo uma coisa para você que está em casa. Queridos, não chega aos pés de estar na igreja. Então, não se assuste quando tiver uma chuvinha, ou muito sol, ou muita chuva. Venha para a igreja. Porque aqui as coisas acontecem, vocês não têm ideia. Uma câmera não consegue pegar tudo que acontece aqui. Consegue, gente? Não dá. Então, sinto muito, você perdeu. Mas venha domingo que vem, quarta-feira, que também está sendo poderoso. Amém? Amém? Glória a Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre uma palavra. O tema dessa palavra é: Ele é suficiente. Confesso que eu estou sendo trabalhada ainda sobre essa palavra. Deus ainda está falando muito comigo. Então, o que eu falar aqui, gente, você pode ter certeza que é para mim primeiro, tá bom? E daí, se vocês quiserem, vocês pegam uma coisinha também. Eu comecei a observar, quem aqui participou do encontro, ou trabalhando, ou como encontrista, esse último encontro que nós tivemos? Levanta a mão. Você vai ter a mesma percepção que eu. Eu percebi que quando nós participamos do encontro, algo acontece no nosso coração, que é onde nós descobrimos a suficiência de Deus para as nossas vidas. A pessoa entra magoada, ferida, cansada, com questões a serem libertas, com muitos problemas na sua família. Ela fica aqui 12 horas e ela sai daqui como se nada disso tivesse acontecido. Não é verdade? Ela sai daqui como se o mundo lá fora tivesse sido transformado, mas na verdade o que foi transformado foi o coração dela. Porque ela descobriu a suficiência de Deus. E eu comecei a me lembrar quando eu passei pelo encontro dela. Você foi no encontro comigo? Foi, né? Gente, eu não vou expor minha idade aqui, mas eu confesso que já faz um pouquinho mais do que 20 anos. Eu era uma adolescente. O encontro foi horrível, não foi? A gente dormia num salão, que era um salão aberto, que só tinha umas vigas. Daí eles colocaram um monte de lona plástica e colocaram um colchão de 130 mulheres. Era um do ladinho do outro, assim, não tinha espaço. Um frio. Daí, se você quisesse levantar para ir no banheiro, você tinha que pisar na cabeça de umas 5, mas você ia com fé. Mas daí você chegava no banheiro, o que acontecia? Tinha um banheiro para 130 mulheres, não era? Que acabava a água no período da tarde, só um pequeno detalhe. Não tinha comida, o povo tratava a gente mal, mas ali a gente parou para ouvir a Deus. E por mais que aquele encontro tenha sido a infraestrutura dele horrível, eu lembro até hoje a sensação que eu saí daquele lugar. Gente, faz mais de 20 anos. Eu lembro que naquele dia eu encontrei em Deus tudo o que eu precisava. E não é porque era novidade para mim. Como vocês sabem, eu tive o grande privilégio de nascer numa família cristã. Não houve nada que era novidade para mim. Mas eu decidi abrir meu coração para deixar com que Deus fosse o Deus em todas as áreas da minha vida. E ali eu me abri para receber aquele amor, como a nossa pastora pregou, sobre nós recebermos
permitirmos ser amado por Deus. E aquele amor foi suficiente para curar minhas feridas, aquele amor foi suficiente para me libertar, aquele amor foi suficiente para abrir meus olhos em questões de pecado que eu não estava nem vendo. Aquele amor foi suficiente para transformar o meu coração em um coração que não precisava de nada mais, somente o amor de Deus. E isso é quando nós descobrimos a suficiência de Deus em nós. Então, nesse encontro que nós tivemos aqui há 2 semanas, e logo depois tivemos um encontro de juniores, eu fiquei me lembrando desse sentimento e pensando, Deus, por que nós deixamos, o que acontece na nossa vida? Que a gente tira o foco, ou não consegue usufruir dessa suficiência que o Senhor tem para nos dar. O que acontece? Que de uma hora para outra nós saímos da igreja totalmente felizes, cheios. Hoje a gente está saindo daqui transbordando. Se acabasse agora, já tinha valido a pena. Mas de repente as situações do nosso dia, eles vão deixando o nosso coração com vazios. Vão deixando o nosso coração amargurado novamente. O que acontece nesse processo? Então, eu fui levada a ler uma passagem que com certeza vocês já conhecem. E aí que é melhor ainda, porque a gente já fala do que a gente conhece mesmo. Que está em Jó, e eu gostaria que vocês abrissem. Eu nem vou abrir a minha Bíblia, porque eu sempre esqueço que a minha é diferente da linguagem de vocês. Então, para a gente acompanhar junto. Nós vamos ler Jó 1 a 3, e depois eu vou ler do 6 ao 12, só para economizar, porque vocês já sabem a história. Vamos lá. Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Vamos lá para o 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles. Próximo. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então disse o Senhor a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Ai, gente, imagina que orgulho, Deus falando de você. Foi só uma pausa, porque eu ficaria muito orgulhosa. Imagina Deus assim com Satanás. Viu Jó? Caramba, hein? Ele é da hora. Reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos parar aí. Vocês sabem o que acontece depois disso, não sabem? Vou contar para quem de repente não leu Jó no mês passado na Bíblia. Não foi mês passado? Enfim. O que acontece foi que Deus então dá essa autorização para Satanás, para que Satanás tire tudo que Jó tem, que possuía em posses, e no mesmo dia ele perde tudo aquilo ali que eu li. Vocês viram, não sei quantas cabeças de camelo, de ovelha, de gado. Ele era rico, gente, rico, tipo hoje milionário, muito mais talvez. E Deus autoriza para que Satanás tire tudo isso dele. Em um dia ele perdeu todas as suas posses. Todos os seus 7 filhos morreram em um mesmo acidente. Ele acordou rico. E naquele mesmo dia ele não tinha mais nada. A única coisa que tinha sobrado para ele foi ele e a esposa dele, que não era lá essas coisas. Foi o que sobrou. E daí, no versículo 20, Jó fala, acontece isso. Depois que ele tem essa notícia, põe para mim. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor.
Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Pausa. Quando eu estava lendo essa passagem, me chamou a atenção algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. E a primeira delas é que o diabo conhece tanto o ser humano, ele conhece tanto as nossas falhas, que ele apresentou a Jó para Deus como se ele fosse um ser humano comum. E falou para Deus assim: é claro que Jó é fiel para você, você dá tudo para ele. E daí eu sou, assim, levada a pensar sobre nós. Será que nós somos desse tipo que o diabo encontra? Ou será que nós somos do tipo de Jó? Será que a nossa fidelidade a Deus está ligada a tudo aquilo que Deus nos dá e nos abençoa, e quando de repente Deus fala não, a gente já não é mais tão fiel assim? Porque o diabo tinha certeza que Jó seria desses. Por isso que o diabo foi lá e falou assim: mas é claro que ele é fiel. O cara é rico, tem uma família abençoada, tem tudo o que precisa, é claro que ele vai ser fiel. E eu fico pensando se talvez o diabo esteja pensando isso de mim. É claro que ela é fiel. Nasceu com olho azul, é filha de pastor. É claro que ela é fiel. E todas as outras coisas que vocês podem achar de mim, mas olha, eu vou te falar, viu? Só a gente sabe onde aperta o nosso calo, viu, amado? Não acho que porque a gente está aqui em cima não tem nada de especial, é tudo igual. Só muda de endereço. Mas será que eu sou dessas? Ou será que eu sou daquelas que Deus pode falar, então toca? Pode tocar, porque mesmo no dia da dor, Ele vai continuar sendo fiel. Nós passamos por algo aqui como igreja recentemente, que foi o dia da nossa dor, está sendo o tempo de dor. E quantos a gente ouve que não está preparado para vir à igreja porque ainda está doendo? Você é fiel no tempo da dor? Nós somos fiéis no tempo da dor? Ou nós só somos fiéis quando temos 7.000 cabeças de camelo, 7 filhos, tudo aquilo que está acontecendo está bom? A suficiência de Deus, ela serve para nós quando nós encontramos as bênçãos. E por que não serve para nós quando nós encontramos a dificuldade? Jó, ele tinha um relacionamento com Deus tão profundo, que Deus não deixou de ser o Senhor dele, quando ele encontrou o dia difícil, quando ele encontrou o seu quebrantamento. Quando Jó recebeu todas essas notícias, eles podiam falar o quê? Aquilo que muitas vezes a gente fala: pô, Deus, você está de brincadeira, né? O Senhor não ouviu minha oração? O Senhor não ouve a minha oração? O Senhor não fala que ouve a minha oração? Eu oro todos os dias pelos meus filhos. Jó fazia isso. Os filhos dele se reuniam. Sabe o que Jó fazia? Que pai fofo. Ele ia lá, orava, pedia perdão para Deus pelos pecados que talvez os filhos deles pudessem ter cometido. Jó era um homem íntegro. Deus não tinha motivos para amaldiçoar ele, como muitas vezes a gente fala: Deus, não tem motivo para isso acontecer comigo, eu sou fiel diante de ti. Jó também era. Mas naquele momento, Jó olhou para Deus e continuou declarando o senhorio de Deus, porque, queridos, se você foi salvo por Senhor Jesus, Ele é teu Senhor no dia da bênção, no dia da luta, no dia da glória, no dia da maldição, no dia que está tudo bem, no dia que está tudo mal, Ele é o teu Senhor. Não dá para mudar de Senhor, não, mediante a situação. É como um filho que fala: não quero mais ser nessa casa porque minha mãe brigou comigo. Vou pegar minha malinha e vou embora. Quantos aqui, quando crianças, já tentaram fugir de casa? Deu certo mudar de pai e mãe? Não. Não dá, tem coisa que não dá para mudar. Jó entendeu isso. O Senhor é o meu Senhor. Se Ele achou graça em mim para me dar, Ele entendeu que não era mais hora de eu ter. E louvado seja o nome do Senhor.
Mas essa questão de como Satanás vê as nossas limitações, é porque ele nos conhece. E olha que nem tinha tanto ser humano ainda naquela época, tá bom? Né? Era o comecinho, pensa agora. Era só o comecinho e ele já conhecia. Satanás sabe as nossas limitações, querido. E eu vou te falar uma coisa, quando algo ruim acontece na sua vida, quando uma dificuldade se levanta, ele está ali, esperando na primeira fileira, para ver você amaldiçoar o seu Deus. Porque é isso que ele espera de você. É isso que ele espera de mim. E daí a pergunta para nós hoje é, você vai dar o que Satanás quer? Ou você vai ser aqueles que Deus pode falar, pode tirar tudo, porque Ele é fiel. Vocês estão meio quietos. Estou preocupada. Satanás conhece as nossas limitações. E quantas vezes a gente dá a Ele aquilo que Ele espera de nós? Você não precisa ser um desviado, você não precisa não conhecer a Deus para satisfazer os desejos de Satanás. Pode ser aqui mesmo. Aqui, todo mundo lindo, recebeu demais de Deus, estamos felizes, queremos sair daqui saltitando. Daí chega lá embaixo, o irmão já não tira o carro para você poder ir embora. Você fala, meu frango vai esfriar aqui dentro. Já fui lá, peguei fila na Adriana. 30 minutos de fila na Adriana para pegar um frango. Fui assaltado porque está caro o frango. Chega aqui, o irmão não tira o carro, meu frango está esfriando, o carro está ficando fedido. Porque coisa que deixa o carro fedido é o frango dentro do carro, né? Vocês já perceberam? Fica uns 3 dias com aquele cheiro. Já perde a boa. Já fala, irmão, mas olha, eu vou te falar, a gente não tem paz nem na igreja. Quando todo mundo ri é porque está tendo uma identificação. Então... Daí chega em casa, quer dormir, porque domingo, gente, quem dorme domingo à tarde? Eu fui ensinado pelos meus pais de ter essa maravilhosa soneca no domingo à tarde, porque a gente ia para a igreja domingo de manhã na escola dominical e domingo à noite, então tinha o quê? Aquele período gostoso, sabe? De umas 2 horinhas daquele sono maravilhoso, revigorante. Daí você está lá esperando para ter aquela soneca, seu filho começa a gritar, não sei, já fica uma bagunça, você já perdeu a bênção. E daí a nossa língua, que é grande, já começa a falar as coisas que não merece. Sempre comigo. Eu não tenho direito de descansar. Deus, o Senhor não vê o tanto que eu faço para Ti. Eu estou cansada. E a gente começa a amaldiçoar aquilo que é bênção. E vocês estão percebendo que eu falo a gente, né? Domingo passado fiquei brava também, porque não me deixaram dormir. Tá vendo? Então eu estou dando exemplo meu, tá bom? A gente começa a amaldiçoar aquilo que é bênção. E eu estou dando exemplos básicos, mas a verdade é que a gente está permitindo com que essas coisas entrem num lugar mais profundo no nosso coração, aonde aquilo já vira dúvida se Deus ouve a sua oração. Dúvida se você realmente, nem vou perder meu tempo, porque no final das contas Deus faz o que Ele quer mesmo. Já começa a virar uma raiz de amargura contra Deus e contra as pessoas. Porque o que adianta ser fiel? Eu sofro feito um condenado. Você imagina se Jó tivesse feito isso? Se Jó tivesse feito aquilo que nós fazemos, a segunda conversa de Satanás e Deus teria sido bem diferente. Satanás teria falado, viu? É fácil. Só dá um peteleco que cai. E eu fico pensando, se eu não sou essa que dá um peteleco e cai. Porque talvez eu ainda não tenha encontrado a suficiência completa em Deus, da maneira que eu gostaria de encontrar. Então o Satanás, ele forja tudo. Mas Deus tinha tanta confiança na integridade de Jó, tanta confiança na integridade de Jó, que ele tinha certeza que Jó seria fiel, mesmo no tempo de luta, mesmo no tempo de lutas. Jó, as palavras que Satanás fala são engraçadas, porque ele fala assim, será que Jó não tem razão para temer ao Senhor? Motivo?
Será que Jó não tem motivo para te temer? É tudo maravilhoso na vida dele. E daí eu te pergunto hoje, será que você tem motivo para servir a Deus? Razão? Ou será que a sua fidelidade a Deus está no fato de que Ele te salvou e Ele te amou? E isso nunca vai mudar, independente da sua vida, independente das suas circunstâncias. A razão que tem que ter na nossa vida para que a gente seja fiel a Deus é uma, e ela já aconteceu para todas nós, Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a razão pela qual nós somos fiéis a Deus. E não se Ele fala sim a tudo que você quer, queridos. A razão pela qual nós vemos a igreja, nós prestamos culto, nós entregamos a nossa vida, entregamos nossas ofertas, damos essa esperança a outras pessoas, é porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, mesmo nós sendo pecadores, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente merecendo a morte eterna, Jesus veio e nos deu a vida eterna, e a nossa salvação é o nosso motivo pelo qual nós somos fiéis a Deus. Nós precisamos sair desse patamar aonde o diabo coloca todo o ser humano, que é pelo qual assim, você só é fiel a Deus porque você tem motivo. A partir do momento que você não tem mais motivo, você não é fiel a Deus. E eu tenho certeza que você deve estar lembrando antes de você mesmo, né, que a gente gosta de lembrar dos outros que fazem isso antes da gente. Está lembrando de um monte de gente que fez isso? Não tá? Se você parar, dá para fazer uma lista de quantas pessoas saíram da igreja porque Deus falou não para alguma coisa. Claro que a gente deixa a gente lá no final da lista, porque a gente não saiu, a gente está aqui ainda. E nem vai sair também, porque hoje você vai encontrar suficiência em Deus. Então, Satanás coloca todo mundo numa sacolada só. Esses aqui, ó, só são fiéis a Deus, porque Deus dá alguma coisa. Experimenta falar não. E hoje é dia de nós sairmos dessa sacolada, dessa baciada que estão todos, e falarmos, Deus é suficiente simplesmente porque Ele é meu Senhor, meu Salvador, morreu por mim, e eu vou ser fiel a Ele no sim, no não, no dia bom, no dia mau. Ele sabe, a minha vida já nem pertence mais a mim. Ele sabe o que eu preciso, o que eu mereço. Daí no finalzinho daquele versículo que nós lemos, quando Jó recebe essa notícia, eu vou tirar minha blusa que eu estou ficando calor aqui, só um minutinho, gente. Quando Jó recebe todas aquelas notícias, e ele se apresenta diante de Deus ali num momento de humilhação e de quebrantamento e de muita dor, tá? Isso não significa que Jó não sofreu não, gente. Jó sofreu. E depois, se você for analisar, ele teve um período ainda de sofrimento e de amadurecimento dessa dor longo. Eu não estou dizendo que Jó não sofreu. Estou dizendo que Deus nunca deixou de ser o Deus dele. Ponto. Quando Jó estava ali naquele momento de quebrantamento, de dor, de humilhação, ele chegou diante de Deus e falou, Deus, o Senhor continua sendo meu Deus, o Senhor me achou digno para receber essas bênçãos. Deixa eu falar uma coisa, um parênteses. Deus achou a gente digno de ter o melhor pastor. E agora Deus achou a gente digno de ter a melhor pastora. Deus nos deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ponto. Daí ele continua falando, põe aí para mim o versículo 22. Que talvez essa seja a lição da gente hoje. Versículo 22, 22. Em tudo, Jó não pecou e não culpou a Deus de nada. Queridos, isso foi um chute na minha canela. Eu estou compartilhando esse chute com você, que eu não posso ficar com a canela roxa sozinha. Tá bom? Poxa. Quantas vezes eu culpei a Deus por coisas ruins que aconteceram na minha vida? Como se tudo bem Deus ser digna de receber as bênçãos, mas na hora de receber a dificuldade, poxa Deus, mas por que comigo? Mas por que não com você? Essa foi a resposta de Deus. Eu falei, tá bom, então tá bom. Vamos falar o quê, né? Por que tudo bem de você ser abençoado? E quando não é para ser tão bênção assim, você fala, poxa Deus, por que comigo? Ninguém pergunta, Deus, por que o Senhor me abençoa tanto? Eu fico em dúvida se eu mereço. Ninguém fala isso. Jó não culpou a Deus de nada.
Jó tinha todos os motivos de falar a Deus. Ele sabia que de alguma maneira Deus tinha permitido aquilo, certo? Quem serve a Deus sabe que de alguma maneira, até as coisas ruins, não são vontade de Deus não, tá? Mas de alguma maneira Deus permitiu. Ele tinha um relacionamento com Deus, a ponto de que ele podia chegar diante de Deus e falar, mas não estou entendendo, Deus. Por quê? Porque eu sou fiel, sou íntegro, oro pelos meus filhos. Não dava para sobrar metade, pelo menos? Ele não culpou a Deus de nada. Eu não tenho nem o que falar mais dessa frase. Porque essa frase já fala por si só. Essa frase já nos ensina tanto. Já quebranta o nosso coração. Já mostra para nós as nossas limitações de quantas vezes nós nos achamos melhores do que Deus, porque a gente quer decidir aquilo que é da alçada dele, não é da nossa alçada. A gente acha que é melhor em definir. Jesus, é o seguinte, ao invés de levar esse que é bonzinho, leva aquele que não é tão bonzinho assim. Né? Duvido, vocês não pensaram nisso? Ah, tá, porque eu pensei. Graças a Deus não pensei sozinho. Gente, Deus, tanta gente com vontade de morrer. Por que leva um que tem vontade de viver? Vocês não falaram isso também? Ai, graças a Deus, eu não falei sozinha. E a gente quer determinar aquilo que não está na nossa alçada. Está na alçada de Deus. Jó não colocou em Deus nenhuma culpa. Nenhuma culpa. E sabe, queridos, depois que isso passou, Jó teve a sua crise. São 40 capítulos de crise. Tudo bem. Mas a fidelidade a Deus nunca foi colocada em prova. E isso eu quero dizer para vocês, gente, está tudo bem, Deus nos criou com emoções, senão Ele tinha criado um monte de robô. Deus sabe que tem dia que nós estamos tristes. Deus sabe que tem dia que nós somos quebrantados. Deus sabe que tem dias que nós precisamos do amor dEle. Mas aí é que está a diferença em alguém que achou a suficiência em Deus. É que quando nós sentimos aqueles vazios, quando nós sentimos aquela dor, quando nós sentimos aquela, às vezes, pressão do pecado, nós sabemos a quem recorrer. E nós permitimos com que Deus venha e trate as nossas feridas, a ponto de nós conseguirmos viver constantemente como se a gente tivesse saído do encontro. Olha que lição linda. Eu queria viver todos os meus dias como se eu tivesse saído do encontro. Porque foi marcante para mim. E todas as vezes que nós nos expomos à presença de Deus, e à cura de Deus, e à libertação de Deus, Ele faz. Ele faz. Do jeito dele, não do seu. Mas Ele faz. Todo mundo que eu convido para vir no encontro, as pessoas falam, mas como que é? Eu falo assim, gente, olha, é impossível você parar um dia inteiro para ouvir a Deus e Deus não falar. Então uma coisa eu te garanto, você vai lá, Deus vai falar com você. E isso é suficiente. Deus vai falar com você. E a verdade é que quando Deus fala com a gente recebe essa cura. Hoje, nesse culto maravilhoso, eu tenho certeza que você permitiu que Deus falasse com você e entrasse em lugares no seu coração que talvez estavam meio nebuloso. Como a pastora falou, Deus estava ressuscitando a nossa vida espiritual aqui. Talvez sua vida espiritual fosse um desses lugares que estava um pouco vazio. E hoje você permitiu que essa presença de Deus entrasse e curasse. Então a nossa suficiência em Deus está totalmente ligada com a palavra da pastora da outra semana, que é nós permitirmos sermos amados por Deus. Quando a gente recebe o sim, quando a gente recebe o não. Permita-se ser amado por Deus, no dia da sua dor, no dia da sua dificuldade, no dia que está doendo para valer, vá aos pés de Jesus, querido, e encontre ali a sua suficiência. Não se trata de você, o quão bom você é para lidar com as situações.
Não se trata da sua autossuficiência, mas se trata da sua suficiência em Deus. E saber que você é dependente dEle. E saber que a presença dEle te cura. Saber que a presença dEle te liberta. Saber que a presença dEle vem te libertar de todo o pecado. De toda a culpa. De tudo aquilo que te atrapalha. É na presença dEle que nós encontramos isso. E Jó, no dia da dor, correu para os pés do Senhor. E a gente, no dia da nossa dor, muitas vezes a gente corre de Deus e não para Deus. Quantas pessoas deixam de vir na igreja porque estão passando por necessidade, por dificuldades? É totalmente contrário. Vamos pensar o seguinte: quando uma criança cai, bate o joelho, o que ela faz? A primeira coisa? Corre para a mãe. Corre para um colo seguro. Mas a gente cresce, vira adulto e fica bobo. Sei lá o que acontece com a gente faz tudo o contrário. Quando está doendo, quando a gente pisa na bola, quando algo ruim acontece, a gente corre de Deus. E fica tentando resolver as coisas sozinhos. E fica tentando achar lógica para tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Fica tentando achar motivo para aquilo que acontece nas nossas vidas. E Deus está ali do outro lado de braços abertos e falando assim: olha, eu posso te curar. É verdade, dói mesmo. Eu sei, eu já estive aí. Eu sei que dói. Então vem aqui que eu posso te curar. Talvez eu não possa trazer o seu pastor de volta, mas eu posso curar suas feridas. E todas as outras coisas que nós temos passado, que você tem passado. Encontre a suficiência em Deus. Sabe por quê? Quando a gente encontra nele essa suficiência, quando a gente consegue deixar com que o nosso coração seja preenchido por essa presença, que nos cura, que nos liberta, que preenche os vazios, aquelas coisas que são do nosso dia a dia não importam mais. Mas a beleza de tudo isso é que Deus continua se importando com você. Então, mesmo que você nem dê mais tanto valor para as coisas que você perdeu, Deus vai continuar te abençoando, porque Ele é um Pai amoroso. Na vida de Jó, sabe o que aconteceu? Vamos lá em Jó 42, de 1 a 6. Depois que ele passou por todo esse quebrantamento, por essa questão pessoal dele com Deus, teve 2 amigos lá que não ajudaram muita coisa. E, enfim, ele teve o seu momento. Acontece isso. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o conselho sem entendimento, sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Já reconheceu a limitação dele como homem. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escuta e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Aqui Jó entendeu que naquele processo de luta dele, ele talvez em alguns momentos se colocou no lugar de Deus. Mas aqui ele compreendeu que não se tratava dele, das suas vontades, das suas escolhas, porque vamos ser sinceros, gente, a gente é cheio de querer, não é não? A gente é cheio de vontade. A gente acha mesmo que a gente sabe o que é melhor para a gente. A gente quer um negócio, a gente quer daquele jeito. E daí o ser humano, ele é tão insaciável que assim, você está solteiro, daí você quer casar, daí você casa, daí você quer separar, daí você está trabalhando, você quer aposentar, daí você aposenta, você quer voltar a trabalhar. É ou não é? Estou falando mentira? Não, o ser humano é insaciável. Nunca está bom para a gente. Você vai perguntar para alguém se tá tudo bem? Tá, tudo bem, mas pergunta mais profundamente. E o trabalho? O trabalho você sabe, né? Meu chefe é insuportável, estou esperando Deus abrir as portas de outro lugar. Mas você não orou para trabalhar lá? Eu orei para trabalhar lá, mas não sabia que ia ser assim. A gente é insaciável, nunca está bom. Nunca está perfeito. Então, nunca vai ser suficiente para nós. Deus pode nos dar tudo, ainda assim não vai ser suficiente. Então, por que Ele daria? Pode deixar que Deus está ligado, gente. Deus sabe.
como tratar a gente. E foi exatamente isso que Jó reconheceu. Eu sei, eu entendo agora que eu não estava entendendo os seus planos maravilhosos, mas eu confio em você. E eu te pergunto uma coisa, quando Jó disse essa frase, que ele não entendia, mas que ele já estava curado, ele estava arrependido, tinha mudado alguma coisa na situação dele? Não. Ele continuava com uma doença na pele que ele estava, ele continuava com uma mulher insuportável, ele continuava sem filhos, pobre, sem absolutamente nada, não tinha mudado nada na vida física dele, mas no coração dele, ele reconheceu que ele dependia de Deus. No coração dele, ele deixou esse amor de Deus entrar e curar todas as suas feridas, ainda que a sua situação fosse lastimável. Não chega nem perto de tudo aquilo que a gente passa, gente, nem perto. Era muito pior. Não tinha mudado nada fisicamente, mas ele abriu o seu coração para receber esse amor de Deus. E nesse amor de Deus ele entendeu, o Senhor é maravilhoso. E o Senhor cuida de mim, mesmo quando aos meus olhos eu estou em desgraça. E logo depois, nos próximos versículos, Deus muda a sorte de Jó. Deus muda a sorte de Jó, não porque ele merecia, porque eu quero que vocês entendam que não se trata da questão de você merecer ou não. Porque a gente acha que a gente merece muita coisa. Não é isso. Mas porque ele colocou os olhos dele em Deus e não nas suas necessidades. Ele recebeu o amor de Deus, que curou as suas feridas. Ele reconheceu em Deus a sua suficiência, e mesmo se ele não tivesse mais nada nessa terra, e se a vida dele tivesse acabado ali em desgraça, ele estava bem. Ele estava bem. Mas Deus é um pai tão amoroso, que decidiu mudar a sorte de Jó. E ali fala que Jó teve o dobro de tudo que ele tinha. Ele começou a reconstruir a sua vida. Nasceram-lhe mais outros 7 filhos. Tudo aquilo que ele tinha de animais, ele teve o dobro. E ele foi abençoado. E eu não quero que isso se torne um gatilho na sua cabeça de falar assim, eu tenho que ser fiel a Deus, porque daí eu vou ser abençoada. Não, porque se você está pensando assim, já não está no caminho certo. Você tem que encontrar a Deus aquilo que te falta. Você tem que encontrar a Deus, o preencher esse vazio. O dia que você estiver triste, chega na presença de Deus e fala, eu não sei nem porque que eu estou triste, Deus, mas eu estou triste, me ajuda. No dia que você está revoltado, chega diante de Deus e baixa a sua bola. Baixa a sua bolinha, gente. Deus, Ele é soberano. Ele é o nosso Senhor. Se Ele não fizesse nada para nos abençoar, ainda assim, nós já teríamos que ser fiel a Ele. Então para de estar na baciada que o diabo te coloca, de que você é fiel só naquilo quando Deus te dá coisa boa. Sai dessa bacia. Vai naquela em que Deus pode falar, servo íntegro, servo fiel. E encontra em Deus esse deleitar na presença dEle, que te supre, que te cura, que te liberta, que é maravilhoso. Queridos, naquele momento que nós estávamos aqui louvando a Deus, estava te faltando alguma coisa? Fala com sinceridade, você estava lembrando da conta que você tinha que pagar amanhã? Não! A presença de Deus nos supre, a gente só precisa buscar ela. Então esse tempo que nós vamos ter aqui de jejum, eu te sugiro, graças a Deus que não é nem para orar pelas nossas vidas, que daí vai cair como uma coisa maravilhosa. Para orar pela nossa nação, busque a Deus, encontre a suficiência de Deus. Enquanto você estiver aqui, clamando a Deus pela sua nação, Deus vai estar suprindo o teu coração. Deus vai estar suprindo o teu coração. Deus vai estar cuidando de você, porque você encontrou nele a suficiência para a sua vida. Outra pessoa que encontrou nele essa suficiência foi Paulo. Vocês sabem que a história de Paulo também é bem complexa, né? Ele matava os cristãos, depois ele se tornou um cristão, daí queriam matar ele, porque, enfim, era só uma troca, né? Ele tinha mudado de lado. E por diversas vezes ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi
sofreu naufrágio, sofreu perseguições, e depois de tudo isso ainda, mesmo ele sendo um servo fiel, a Bíblia diz que Deus colocou nele 3 espinhos na carne, uns espinhos na carne. Eu não vou levantar aqui teorias teológicas, porque tem muita gente que fala que pode ser um monte de coisas, esses espinhos na carne. Pode ser pecado, que pode ser espinho mesmo, que pode ser uma deficiência física, enfim, não quero entrar em questões teológicas. Mas naquele momento em que ele entendia, Paulo nunca vai ser perfeito. Nunca vai ser perfeito. Por mais fiel que você seja, sempre vai ter um espinhozinho. Por mais fiel que você seja, sempre vai ter uma dificuldade. Por mais lindo e merecedor que você seja, sempre tem uma coisinha para você se lembrar que a graça de Deus é que te basta. Não é as coisas que estão fora. E é isso que está escrito em 2 Coríntios 12, 9. E eu queria ler esse versículo para vocês. Mas ele me disse, Deus falando a Paulo: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas suas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Fique de pé no seu lugar. Você está se sentindo fraco? Está doendo? Está difícil? Graças a Deus, porque é nesse momento em que o poder de Deus se mostra suficiente para você. Glória a Deus pelas nossas dificuldades, glória a Deus pelo nosso coração partido, glória a Deus pelos pecados que temos que vencer, glória a Deus, porque é esse espinho, esse incômodo que nos demonstra que nós não precisamos que tudo esteja perfeito ao nosso redor, porque nós levantamos os nossos olhos para o céu e declaramos: Senhor, a tua graça é suficiente para mim. A tua graça, o teu amor é suficiente para que eu seja fiel. Eu não preciso de coisas, Deus. Eu não preciso que o Senhor só me fale sim. Eu não preciso viver uma vida perfeita, porque o Senhor já enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim. O Senhor já me contemplou com uma vida eterna, e por isso o Senhor é suficiente para mim. Feche os teus olhos hoje e comece a buscar em Deus essa suficiência. Se arrependa se você tem entrado nessa bacia de Satanás, que você só consegue ser fiel a Deus e servir a Jesus quando está tudo bem. Mas quando está difícil, quando Deus fala não, quando Deus coloca um espinho, quando Deus te desafia a crescer, quando vem as dificuldades, talvez você tenha escorregado algumas vezes. Que hoje seja um tempo de você se arrepender, de nós nos arrependermos. Senhor, nos perdoa porque tantas vezes nós temos sido exatamente aquilo que o diabo espera de nós. Nos perdoa, ó Deus, porque nós colocamos o teu poder como sendo suficiente para nós somente quando o Senhor faz aquilo que nós queremos. Nos perdoa, Senhor, porque nós estamos cheios de vontades e esquecemos que a tua vontade, Senhor, ela é soberana sobre as nossas vidas. Ela é soberana sobre nós. Nos perdoa, Deus, porque tantas vezes colocamos a nossa fé em xeque. Caso o Senhor não abra uma porta, caso o Senhor não faça isso, eu não vou mais para a igreja, eu não te sirvo mais. Nos perdoa, Senhor. Limpa o nosso coração, porque hoje nós estamos quebrantados diante de Ti. Nós estamos quebrantados diante de Ti, Senhor. Porque a verdade, ó Deus, é que quanto mais nós Te conhecemos, mais nós sabemos que o Senhor é suficiente para nós. Quanto mais nós Te conhecemos, mais nós permitimos que o Seu amor entre nas nossas vidas, mais nós somos curados, ó Deus. Quanto mais nós Te conhecemos, nós podemos saber que o Senhor não tem faltado em nada conosco. Oh Senhor, nos dá um coração como o do Seu servo Jó, que era íntegro e reto, e que no momento da dor ele pôde olhar para Ti e falar: louvado seja o nome do Senhor.
Que hoje nós possamos louvar o Teu nome, ó Deus. E que enquanto nós louvamos o Teu nome, vá crescendo dentro de nós essa suficiência do Senhor. Que a gente aceite o Teu amor, ó Deus, como cura para a nossa vida. Que a gente aceite o Teu amor, ó Deus, como cura para a nossa alma. E que esse amor, ó Deus, venha suprindo as nossas faltas. Que esse amor venha selando o nosso coração. Que esse amor venha tirando aquele vazio. Que esse amor venha nos suprindo, Senhor. O Senhor é suficiente, ó Deus. A Tua graça é suficiente. A Tua graça é suficiente. A Tua salvação é suficiente. Você pode declarar isso, que o Senhor é suficiente sobre a tua vida. Que a graça de Deus te basta. Que a graça de Deus te supre. Que o amor de Deus te supre. E que esse amor hoje vai transbordar na tua vida. Comece a falar: o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. Nada me falta, Pai. Nada me falta, porque o Teu amor me completa. Comece a falar isso. Comece a falar isso. Os lírios com todo esplendor, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos, e com todo cuidado protege as aves. Quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos, veste os lírios com todo pendor. Quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos, se com todo cuidado protege as aves. Quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos. Repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu me entrego a Ti. Hoje eu me coloco diante de Ti como um servo fiel, como um servo íntegro, que encontrou em Ti, ó Deus, tudo aquilo que precisa. Me ajuda, Senhor, no dia do meu quebrantamento, a buscar a Tua face. Me ajuda, Senhor, a me lembrar que eu posso correr para Ti todos os dias e encontrar em Ti a Tua graça, o Teu amor, e que isso seja suficiente, Senhor. Seja suficiente, Senhor, para mim. Seja suficiente, Senhor, para mim. Seja suficiente, Senhor, para mim. Em nome de Jesus. Não faltará. Eu me alegrarei em toda situação. Tu és Jireh, não faltará. Jireh, não faltará. Faltou, não faltará. Nunca falhou, nunca faltou, não faltará. Nunca falhou, nunca faltou, não faltará. Aleluia, Senhor Jesus, obrigado, porque Tu és suficiente para nós. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos alegrar no dia da dificuldade, porque o Senhor está se aperfeiçoando em nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos desperta, o Senhor nos chama, porque o Senhor nos ama tanto, Deus. O Senhor nos ama tanto, e hoje nós nos rendemos ao Teu amor. Nos rendemos ao Teu amor.
Oh Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoa a nossa semana. Que nós possamos reconhecer a Tua graça, Senhor, em todos os nossos dias, ó Pai. Mesmo no dia difícil, ó Deus. Que nós possamos ver a Tua mão nos guiando, a Tua graça nos libertando de situações complicadas, ó Pai. Que nós possamos ver o Teu amor e o Teu cuidado sobre as nossas vidas em todo o tempo. Nos abençoa, Senhor. Nos dá a Tua bênção, ó Pai. Protege-nos em nome de Jesus. E que nós possamos ter uma semana de vitórias em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Se Ele veste os lírios com todo esplendor, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos, se com todo cuidado protege as aves, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos, se Ele veste os lírios com todo esplendor, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos, se com todo cuidado protege as aves, quanto mais os seus filhos,